Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, superávit até deu, né? Corinthians teve aí um superávit nesses primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, mas a premiação dos rapazes, que foi prometida pela diretoria após o título do Paulistão, já tá atrasada faz algum tempo e, segundo o meu timão, por enquanto a expectativa é que continue assim. E detalhe, a premiação que eu falo é o bicho no caso, né? No máximo o Memphis ali que é o diferente, que realmente precisa receber esse dinheiro, porque deve estar duro, né? Os boletos atrasando tudo, mas acima de tudo porque está no contrato dele, né? Tem lá aquele lance da premiação de quase 5 milhões de reais por qualquer título que ele receber, e como o Paulistão paga praticamente isso, né, são 5 milhões pela taça, então o Corinthians está devendo o Paulistão para ele. E esse sim, né, é um que o Corinthians precisa se preocupar em pagar, porque vai muito além de só uma bonificação, uma promessa que não deu certo. Isso está previsto em contrato, e qualquer confusão com o holandês lá na frente, ele pode muito bem utilizar esse atraso para pedir uma rescisão. Enfim, também não é querendo defender ninguém, né, não vou passar a mão na cabeça do Augusto jamais, mas notícias como essa, por exemplo, até dá para entender e considerar, porque do jeito que o Corinthians ultimamente precisa escolher quem vai pagar, né, precisa tirar dinheiro daqui para colocar ali, é lógico que preferiram usar esse dinheiro do Paulistão, né, esses quase 60 milhões que recebeu ao todo com direito de transmissão, para pagar outras despesas mais urgentes. E aí, né, cara, é aquela coisa, você vai empurrando com a barriga até onde der, e quando sobrar aquele dinheirinho, aí você quita as parcelas que estão faltando, porque uma coisa é atrasar salário, que é obrigação, aí não tem defesa. Outra coisa é atrasar um bônus, uma premiação, aí até dá para entender. E só um detalhe interessante também é que o futebol feminino reclama da mesma coisa com a diretoria, porque elas não receberam a premiação pela Liberta de 2024, e foi prometido ali para cada jogadora e membro da comissão um bônus de 175 mil reais em 6 parcelas, e que até então 2 ficaram em atraso. Mas é isso, mano, de qualquer forma, eu só espero que esse atraso não esteja prejudicando o time em campo, né? Porque se for esse um dos motivos para um pessoal estar andando em campo, pelo amor de Deus, né? Tá duro, dorme, pô. Mano, eu vejo que tem um pessoal na torcida que tá morrendo de medo do Yuri Alberto pegar suas malas e dar adeus aí no meio do ano a qualquer momento. E o próprio Yuri Alberto lá, na maior paz, dando entrevista pro GE, dizendo até que já traçou uma nova meta de gols pra esse ano e até brincou pedindo pro presidente renovar. Pois é, mano, o menino tá leve, depois que terminou a temporada bem, ele mudou completamente de opinião sobre ficar no Brasil, né? O que antes a gente precisava convencer pra ele ficar, agora precisaria convencer pra ele sair. Mas assim, lógico, né? Como todo jogador, se chegar uma boa proposta de um bom time, se for algo legal, interessante pra ele e pra gente, a conversa vai existir e pode ser até que ele saia. Até porque, infelizmente, o empresário também manda na carreira e calhou desse empresário ser justamente o Curi, um dos caras que mais cobra o Corinthians aí pra receber o que é dele. E, mano, qualquer proposta meia boca que chegar, eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a querer que o Yuri saia. Enfim, só ressaltar outro detalhe interessante também, é que agora com o Ancelotti na seleção, tem que ver também como é que vai ficar essa questão das convocações aqui no Brasil. Se ele vai olhar, se não vai dar bola, se vai preferir os caras lá de fora, da Europa, né? Porque o Yuri também não faz questão de esconder que o sonho dele é voltar para a seleção. E olha que ele fez a temporada da vida no ano passado, na época do próprio Dorival ainda, e não teve a chance. Então, será que ele não pode se ver obrigado a sair do país para entrar na mira do italiano? Sinceramente, eu não duvido. A gente quer muito que ele fique, só que quanto mais tempo passa, fiel, mais velho pra Europa ele vai ficando. E aí vocês sabem o que acontece depois, né? O cara acaba aceitando qualquer proposta de qualquer time meia boca de lá, só pra falar que foi pra Europa um dia. Enfim, só pra finalizar, ele revelou também que todo ano ele busca planejar as metas de gols dele de acordo com o que fez no ano anterior. Então, se ele fez 20 gols em 2023, 2024 é de 20 pra cima. E agora que ele fez 31 em 2024, aí a meta é fazer pelo menos 30 esse ano. E lembrando que até aqui já são 11 em 32 jogos. E aí, será que ele bate dessa vez ou vai ficar pelo caminho? Comenta aí. Como ele não tá jogando muita coisa por aqui, né, o Corinthians deu graças a Deus que o Bidon foi convocado nessa semana pela seleção sub-20, e não só ele, mas o Felipe Longo também, para esses 3 amistosos da seleção antes da Copa do Mundo, que vai acontecer em setembro desse ano. E como os jogos vão cair numa data FIFA, né, do dia 4 ao dia 10, o Corinthians sente que não vai sair prejudicado com essa convocação para não deixar ele para lá. E por que eu falo graças a Deus no caso do Bidon? Porque, mano, como a janela de verão está chegando e é a mais forte na Europa que tem, o Corinthians não vê outro cenário para bater a meta de 180 milhões em vendas se não for vender o Bidon. E tudo bem, eu entendo que já tiveram outras vendas esse ano que podem ajudar nesse valor, mas a expectativa é que o Bidon saísse na próxima janela por pelo menos 30 milhões de euros, o que daria aí 190 milhões de reais. Bateria essa meta ainda sobraria, né? Só que como as atuações dele ultimamente estão bem mais ou menos, para não falar ruim, o Corinthians teme perder mais uma vez o time, mano, e ter que vender por muito menos do que esperado, porque não tem como ser diferente disso. Se não vender o Bidon, eles terão que vender outros jogadores até mais importantes no elenco para não fechar o ano no vermelho. Então, o Corinthians acredita que essa convocação pode ajudar ele a recuperar a boa imagem lá fora, pode ajudar a voltar com confiança também, o que é importante pro clube, e pro Longo a mesma coisa. Foi titular na última convocação e se manter nessa pegada, pode virar uma grata surpresa pro Timão e quem sabe até não seja vendido nessa janela. Não sei, pode acontecer. Falou?
Bom, fiel, e daqui a alguns dias, conforme já foi marcado, o Conselho Deliberativo do Corinthians vai votar o tão aguardado pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, e nesta sexta-feira, depois da coletiva de apresentação da nova diretoria, ele resolveu fazer um puxadinho dessa coletiva, trazendo o advogado que está cuidando do caso Vaidebet para responder algumas dúvidas da imprensa, mas acima de tudo, reiterar que ele está muito tranquilo quanto à conclusão, já que eles não veem elementos suficientes para indiciá-lo. Além disso, fiel, ele voltou a bater na tecla do golpe, né, que a oposição não deixa de trabalhar e tudo mais, e ainda deixou claro que não vai pedir renúncia ao cargo, mesmo que seja indiciado pela polícia, que só vai sair da presidência se assim for decidido pelo conselho e posteriormente pelos sócios. Afinal, fiel, ele acredita fielmente que não tem nada a ver com toda essa história, tá? E além disso, ele fez questão de voltar naquele assunto da dívida da gestão antiga, que só foi reconhecida nesse último balanço, né, de quase 200 milhões de reais, dizendo basicamente que ele não vai pagar um centavo daquilo, porque a dívida não foi feita por ele. Abre aspas, não é meu, não vou assumir. Então já fica até a dívida pro próximo presidente que vier também. Pague apenas aquilo que for seu. Acabou, né? Já pensou se todo presidente pensasse assim? Enfim, mano, vendo tudo isso, me parece que o Augusto só tá relutando pra acreditar que a casa caiu. Virou uma questão de, sei lá, cara, acreditar até na própria mentira pra se convencer que tá certo. E mais, tem uma hora que eu achei engraçado que ele fala que tudo que ele fez foi feito na transparência, incluindo o contrato com a Vaidebet, mas vale lembrar que a polêmica do intermediário só foi aparecer depois que a imprensa investigou. Se ninguém tivesse ido atrás, eu duvido que ele ia revelar isso uma hora. Então, é uma pena mesmo que tenha que acabar assim. Vai, pra quem tem medo da RT voltar por causa disso, reflita um pouquinho. Será que seria tão pior assim? Bom, pelo visto, fiel, foi mais sério do que pareceu lá atrás, tá? O Memphis, que torceu o tornozelo durante um treino e ficou fora da viagem para o Uruguai, até tinha expectativa de voltar agora contra o Santos, mas a informação é que isso não vai rolar porque o tornozelo dele continua inchado. E pior que eu sei bem como é isso. Parece bobo na hora, mas é praticamente uma semana com o pé inchado e doendo. Então, resolveram adiar essa volta do holandês, dessa vez pro dia 21 contra o Novo Horizontino em Itaquera. Dito isso, agora que nós já sabemos os desfalques que o Dorival vai ter para amanhã, lembrando que não tem ninguém suspenso para esse jogo, é esperado que ele volte com o tradicional 4-4-2 e espero eu, e acho que boa parte da torcida também, que se for para ter o Romero no time, pelo amor de Deus, que seja em um desses dois da frente, porque já deu de ver o Romero jogando de ponta como se fosse um garoto ainda, né? Se nem na época ele era tudo isso, quem dirá hoje. Enfim, fora isso, é força máxima em Itaquera amanhã, afinal foi para isso que pouparam, e por mais que o Santos, né, hoje seja um time teoricamente no mesmo nível desse Racing do Uruguai, e olha que eu não tô exagerando, tá? É bem isso mesmo, é sempre bom garantir, né? Até bom pro Dorival também, que se calhar de ser uma goleada, ele volta a ganhar moral com a torcida, tá? Menos de um 3-0 amanhã, eu nem comemoro, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look my way, never back to you.